Olá! Hoje respondendo a inscrito que queria saber como tirar medidas a partir de uma blusa já feita, a partir de uma peça de roupa já feita. Eu prefiro, quando é tirado medida assim, que a pessoa traga em uma blusa mesmo, de lã, não numa camiseta, porque uma blusa de lã ela tem já a elasticidade mais ou menos parecida com aquela que vai ser feita. Uma camiseta ou uma camisa em tecido duro, um tecido que não estique, por exemplo, esse é um tecido em metro. Ele não tem a mesma elasticidade que uma malha. Se eu for tirar uma medida num tecido assim, pode ser que dê diferença depois que eu teço uma malha que também cede. Já o tecido não cede nada. Medindo, então, disponho sobre uma mesa ou sobre uma superfície que eu consiga ver a peça toda, meço alguns detalhes. Peça vai querer exatamente igual a blusa que trouxe. Decote redondo, aberta, manga redonda, comprimento igual a esse, nem a mais nem a menos. A peça está servindo bem. Se não está, prefiro medir na pessoa. Porque, faz um pouquinho mais largo. O que é um pouquinho? O sentido de pouquinho pode ser 10 centímetros, pode ser 20 centímetros, pouquinho. Não tem uma medida exata. Então, pode ser que dê problema se você fizer esse pouquinho a mais ou a menos. Não, faz 2 dedinhos a menos, faz um tantinho a menos. Isso não é medida correta. Então, sempre mede uma peça no tamanho igual ao que quer a pessoa. Nem a mais, nem a menos, porque senão dá problema sim. Eu costumo medir algumas medidas básicas. Se tem algum detalhe especial, coloco essa medida também. Quais são essas medidas básicas? Quadril ou busto, dependendo do tamanho. Às vezes o busto é aqui em cima, meço aqui e depois confiro a medida em quadril também, porque a blusa pode ser diferente, ela não precisa ser reta na lateral, ela pode ser ou inclinada para fora, a pessoa tenha mais busto ou tenha mais quadril. Então, meço busto e quadril. A peça está fechada, aqui deu 54. Isso não é quadril nem busto, isso é a metade do quadril ou do busto. Então, a medida total é 108. Preciso medir busto, preciso medir quadril. Deu igual, confiro, não preciso marcar 2 vezes. Segunda medida, comprimento total. Onde eu meço o comprimento total? Não é nas costas, é na altura, na parte mais alta do ombro. Aqui deu 61. Então, comprimento total, 61 o quê? Centímetros. Nossa medida é centímetros. Ainda com a peça assim, eu quero o comprimento até a cava. Onde fica a cava? Aqui. A medida que deu da barra até a cava. Aqui deu 50... Aqui deu 39 centímetros. Preciso medir cava? Não, porque eu já tenho comprimento total 61, comprimento até a cava 39. Se eu quero saber essa medida de cava aqui, é só diminuir 61 menos 39. Outra medida necessária. Se tem manga comprida ou manga curta, porque também existem casaquinhos de manga curta, eu meço 2 medidas de manga. Essa é uma manga com cava redonda. Então, preciso da medida de cima até o punho. Aqui deu 61 também. 61, uma medida total da manga. Outra medida de manga é de baixo, onde começou a cava, até o punho. Aqui deu 46. Essas 5 medidas são básicas.
Se eu tenho detalhes como decote maior, a pessoa queira um decote grande, um decote profundo ou um decote mínimo, também meço isso na peça que ela trouxe. Se ela quisesse, nesse casaquinho aqui, que vai ser feito um decote U, por exemplo, eu poderia tirar a medida, medir do alto, a medida mais alta que eu tenho, até onde ela queira esse decote. Também seria uma medida possível. Se fosse em decote V, ela quer um decote em V mais curtinho, também posso medir isso, tanto em altura quanto em profundidade. Decote em V. Outro tipo de detalhe, se ela quer uma manga mais larga ou mais estreita. Às vezes existem casos em que a pessoa tem o braço mais largo, então também seria interessante medir largura de manga aqui perto da cava. Homens, principalmente, que fazem musculação, têm essa parte da blusa bem esticada quando eles usam em função do músculo do braço, do bíceps, ou sei lá, o músculo que esteja mais trabalhado. Então também é bom medir largura da manga aqui em cima, para conseguir fazer um aumento de manga que chegue lá e comporte o braço dele. Se a manga tem algum detalhe, como por exemplo um punho diferente, um punho embabado, também meço não só a largura, quanto também o comprimento desse babado. Tudo são detalhes que precisam ser medidos a partir de uma peça que já veio pronta. Detalhes assim são fáceis de notar. Porém, antes de medir essa peça, eu gostaria que a pessoa vestisse a blusa que ela trouxe. Se for a própria pessoa que trouxe, que ela vestisse a blusa para eu observar detalhes da peça vestida. Porque existe também a questão da elasticidade. Esse ponto aqui é feito em malha industrial. Foi feito numa máquina 10. Ela tem uma elasticidade. Outra observação interessante é, não peço uma medida de uma canelada. A pessoa não pode me trazer uma blusa, uma caixa-réu, por exemplo, em um tipo de malha e querer outro tipo. Por exemplo, se eu vou medir uma caixa-réu, ela é bem estreitinha, porque o tipo de canelado ele fica estreito, ele não fica plano igual a esse. Essa foi uma malha passada. Se eu vou medir e fazer um casaquinho reto, a partir de uma medida de uma malha canelada, vai sair diferente. Então, sempre observa que tipo de blusa vai ser feito e que tipo de trabalho foi trazido para medir. Ok? Espero que tenha sido respondida a essa dúvida. Eu achei relevante o assunto porque muitas vezes é preciso fazer uma peça de roupa a partir de uma medida que já seja trazida e não a partir de medidas tiradas na pessoa em si. Ok? Nossa ideia para hoje é essa. Bom trabalho!